Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, entre 19 horas e 20 horas, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Saúde, meus caros, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E eu venho aqui falar sobre doenças ou transtornos do nosso sistema músculo-esquelético, do nosso esqueleto. Doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Tais doenças, elas têm dois acentos principais, que são dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dor, a cada dia mais incapacidade física ou deficiência física. Assim é muito frequente em nossas clínicas os pacientes acontecerem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Além de tudo, meus caros, desse sofrimento, dessa jornada de sofrimento, dessa cruel jornada, os pacientes, em geral, eles carregam estigmas, né? Um dos estigmas se chama idade. Ah, isso é da idade avançada. É o que eles ouvem, entende? E não só das pessoas, às vezes dos próprios médicos que buscam. Quando não, você tem uma doença incurável, tem que se conformar. Entende? Não se conforme. Não se conforme nem com idade e nem com doença incurável. Entende? Não. Se conforme. Então, eu estou cansado de receber os pacientes em meus consultórios, nas minhas clínicas, em que eles, antes de bom dia ou boa tarde, eles vão dizendo: eu sei que eu tenho uma doença incurável, mas eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Porque a cada dia tenho mais dores, a cada dia tenho mais deficiência física. E eu estou cansado, desculpe, meus colegas médicos, mas estou cansado de ouvir do paciente: olha, já fui em várias clínicas, mas consultei com vários profissionais, já fiz vários tratamentos e não tenho resultado satisfatório. Continuo com dores e sinto que a cada dia estou piorando. Todo dia eu escuto isso, meus caros, entendeu? Então, todos esses doentes crônicos, eles são desafiadores. Ou seja, eles estão um pouco decepcionados com ciência médica. Entendeu? Porque não vem com satisfação nenhum resultado de tratamento ou terapias, entenderam? E ficam decepcionados, entende? Então vejam vocês, esse é meu dia a dia, é esse tipo de pessoas que eu atendo. Veja, hoje mesmo, atendi uma senhora, né, de Guarulhos, da cidade de Guarulhos, com um processo no braço tão diferente, tão fora da média comum, né? Porque quando as pessoas têm um sintoma nos braços, né, ou no braço, nesse caso era só no braço esquerdo, a pessoa diz: ó, tem uma dor no braço esquerdo, sinto que está formigando, está adormecendo. Pensei até que fosse um problema cardíaco, né? Infarte, alguma coisa, mas não. Fui no pronto-socorro de cardiologia, os cardiologistas fizeram todos aqueles exames de testes de função cardíaca, deram todos normais,
e me recomendaram que pode ser um problema de coluna. Entende? Então vejam vocês, é muito frequente dores nos braços, com adormecimentos, formigamentos, que decorrem de problemas do pescoço, da coluna cervical. Entende? E o meu dia a dia é isso: dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, dor nos braços, dor nos cotovelos, dor nos punhos, dor nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Esse é o meu dia a dia. Entende? E dificilmente o paciente chega lá com uma única dor. Em geral, ele tem várias dores. Várias dores. Entende? Então, é assim. Eles desafiam o médico. Entende? Eu já fiz vários tratamentos. Né? Não venha você com fisioterapia. Não venha você com acupuntura. Entende? Fiz homeopatia, tudo. E minha dor está aí, presente. Entenderam? E hoje atendi uma senhora, entende? Com um processo no braço, completamente fora do normal. Entende? Fora do normal. Que coisa mais interessante. Eu mesmo, que atendo tanta gente com problema no braço, nunca tinha visto assim um quadro tão diferente. Né? Ela tem um braço gelado. Tem um braço gelado. Entende? Tanto que ela veio com uma manguinha de lã forrando o braço esquerdo. Só o braço esquerdo. Doutor, já me consultei com vários médicos. Já fiz vários tratamentos. Estou fazendo fisioterapia. E aqui estão os remédios que me recomendaram. E mostrou-me a mim uma série de medicamentos. Um deles para neuropatias e outro remédio muito forte para dores. Entende? Esse tipo de queixa, né? De fato, para mim, uma queixa bastante diferente, mas eu não me surpreendo, entende? Porque problemas da coluna cervical, meus caros, problemas da coluna cervical, do pescoço, podem dar sintomas para o lado da visão, né? Perda de foco da visão, cansaço visual e até glaucoma, que é aquela ocorrência que altera a pressão intraocular. Entende? Pode dar sintomas, né, da coluna cervical, já disse aqui também, para o lado do ouvido. Perda de acuidade auditiva. Né? E às vezes eles dizem, só de um ouvido. Ah, é só do ouvido esquerdo. Ah, é só do ouvido direito. E tenho também zumbidos. Só do ouvido esquerdo. Ou do direito, ou dos dois. Entende? Então eles falam isso. Entende? E tenho labirintite. Perda de equilíbrio. Entende? Vertigens. Entende? Tudo isso, meus caros, eu estou falando dos sintomas que decorrem de transtornos do esqueleto no segmento da coluna cervical do pescoço. Entendeu? A coluna cervical, ela tem, saem dela 7 pares de raízes nervosas. 7 pares. Se contar com a transição occipito-cervical, na verdade são 8 pares de raízes nervosas que saem do segmento da coluna cervical. Né? E essas raízes formam plexos. Plexos é uma associação de mais que uma raiz. Né? São plexos de raízes nervosas. Né? Essas raízes nervosas
são a parte elétrica do corpo, que comandam o quê? Sensibilidade e motricidade, ou seja, sensações e força, entenderam? Sensações e força. Então, quando há um transtorno musculoesquelético desse segmento da coluna cervical, se manifestam esses sintomas, né, oculares e da visão, né, e sintomas para o lado do ouvido, né, surdez unibilateral, zumbidos, entende? E eles relatam uma coisa bem diferente e interessante. Eles relatam também pontadas no peito, entende? Dor no ombro, dor irradiada ao braço todo, ou um segmento do braço, entende? Ou ao braço, ou cotovelo, e antebraço e punho. Ou como nessa senhora que atendi hoje, uma ocorrência de braço gelado. Na verdade, era antebraço gelado do lado esquerdo. Um gelo. Gelado, é gelado. Entende? E perda de força do membro superior esquerdo. Com reflexos também na região lombar e irradiação para membro inferior esquerdo. Entendeu? Esquerdo. Então, esses sintomas referidos dizem respeito a sintomas à distância, entende? À distância. Às vezes, a grande maioria dos transtornos do pescoço são mecânicos, por compressão mecânica. Ou seja, com o tempo, se a pessoa tem uma vida mais sedentária, dependendo do seu grau de encarar as emoções, entende? Eles fazem muitas tensões emocionais. Nas tensões emocionais, sua cabeça fica mais pesada. Como sua cabeça fica mais pesada, há uma compressão dos espaços intervertebrais cervicais, de onde nascem as raízes nervosas. Não nascem, de onde elas passam pelos espaços intervertebrais. Com esse esmagamento da coluna cervical, os nervos ficam comprimidos, entende? É uma compressão mecânica que dá esses sintomas. Dormência, entende? E formigamentos nos braços, nas costas, irradiação para os ombros, desconforto, entende? E vou ainda mais distante de tudo isso, mais longe, entende? Posso dizer com toda a segurança que grande parte de problemas de Alzheimer tem a ver com problemas da circulação que passa pela coluna cervical, entendeu? Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque eu atendo muitos pacientes com problema de coluna cervical que referem perda de memória. Eu não consigo me lembrar. Perda de memória. Entende? Evidentemente, eles não foram à minha clínica por conta da perda de memória. Não. Foram lá porque é uma dor no pescoço, um torcicolo, uma coisa que está incomodando há muito tempo, que ninguém resolve, entenderam? Mas eu sempre pergunto. Tem dor no braço, tem dormência, formigamento, já consultou o cardiologista? Como é que está o equilíbrio? Tem labirintite, tem vertigens, entende? Até às vezes falta de ar que dá, ou inchaços, às vezes as articulações engrossam. É tão marcante isso, que quando ele refere o problema no braço esquerdo, aumentam as juntas, as articulações da mão esquerda, e não da outra mão, que não tem queixa. Entenderam? Então isso, meus caros, denota um problema que da coluna cervical tem comandos circulatórios também, entende? Principalmente sobre a circulação chamada linfática, entende? Então há um engrossamento das articulações das mãos, quando a queixa é da coluna cervical. E muitas vezes, não há queixa cervical,
só a queixa das consequências do problema cervical. Entende? Não há queixa. Ou a queixa é muito primária, muito simples. Entende? Ah, dói muito pouco o pescoço. Entende? Mas o que me incomoda mais é a dor no braço, dor no punho. Entende? Existe também um quadro clínico chamado túnel do carpo. O túnel do carpo, meus caros, é um quadro clínico em que há um encurtamento, né, uma fibrose do ligamento do carpo. O ligamento do carpo, para vocês terem uma ideia, se você tem um relógio de pulso, esse é o lugar do ligamento do carpo. Ele fica... Se você tem um relógio de pulso, ele está em cima do ligamento do carpo. Entendeu? E com o tempo, esse ligamento sofre um processo de fibrose e pode apertar o punho. Isso causa uma dormência na mão. E pode ser uma dormência um pouco acima do punho. Entendeu? Esse é outro quadro clínico. Mas eu estou falando de uma dormência e um formigamento que vem da coluna cervical. Entende? E essa paciente, inclusive, trouxe 2 exames importantes que se chamam eletroneuromiografia, que são exames que testam a rigidez ou a saúde das raízes nervosas, dos braços e das pernas. E lá constava, né? Constava que desse exame decorriam os diagnósticos de neuropatia periférica. Entendeu? Que é a neuropatia dos membros. Neuropatia periférica. Um grau de neuropatia periférica. Tanto dos braços quanto não, dos braços não. Nesse caso, do braço esquerdo, do antebraço esquerdo e do membro inferior esquerdo. Entendeu? Então, fica confirmado assim que apesar de ser um sintoma tão diferente, por exemplo, o antebraço gelado, entende? Tem a ver com a coluna cervical. Entende? Tem a ver com a coluna cervical. Eu já atendi uma paciente que tinha perdido a capacidade de salivação. Então a boca dela estava sempre seca. Entendeu? Tanto que ela veio à consulta com um potinho, um dispositivo com conta-gotas, em que ela pingava água na língua. Entende? Pingava água, porque a boca ficava muito seca sempre. Ela não tinha mais salivação. Pois bem, eu tratei da coluna cervical, a salivação voltou. Normal. 3 casos eu tenho assim. Entende? Então, a coluna cervical, ela dá muitos sintomas, que são reunidos num quadro total chamado síndrome cervical. Sim? A minha tese de mestrado na gloriosa Escola Paulista de Medicina foi sobre isso, síndrome cervical. Entende? Eu ganhei o título de mestre fazendo uma tese sobre síndromes cervicais na Escola Paulista de Medicina. Entendeu? Então eu estou muito afeito com esses diagnósticos. Inclusive, meus caros, posso dizer com toda a segurança que mais de 70% das dores de cabeça, cefaleia ou enxaquecas decorrem de problemas da coluna cervical. Entendeu? Entendeu? Na verdade é assim. Eu recebo pacientes com dor no pescoço. E às vezes limitação do movimento. Não posso girar para a direita, eu não posso girar para a esquerda, eu não posso olhar para o chão, eu não posso olhar para cima. Então, existe uma limitação funcional. E existe dor no pescoço. Ele, vou dormir à noite, fica dolorido meu pescoço, eu acordo à noite com dor no pescoço. Entendeu? Eles vão por isso. Muito bem, eu trato o pescoço, tiro a dor, e eles dizem, minha memória melhorou, meu equilíbrio está muito melhor, não tenho mais dormência no braço, a minha força da mão voltou. Entenderam? Entenderam? Isso não é 1 ou 2, não. Muitos casos, entende? Então eu sou testemunha que eu vejo isso acontecendo, entenderam?
Por isso eu posso vir aqui e falar com muita propriedade sobre isso. Então, essa senhora que me contou essa história tão diferente, né? Que o braço fica gelado, o antebraço fica gelado, entende? Ela vai iniciar um tratamento na minha clínica para coluna cervical, entende? E tive a ousadia de prometer a ela um bom resultado, entende? Porque ela está tratando de muitas formas, mas nunca tratou da coluna cervical. E a coluna cervical seguramente deve ser a culpada dessa história, entendeu? E ela vai iniciar um tratamento com base nessa nossa proposta, entendeu? Muito bem. Eu estou vendo aqui que o nosso tempo aqui já está caminhando. Nós sempre estamos aqui na Vibe Mundial falando sobre saúde, celebrando saúde, entre 19 horas e 20 horas, toda terça-feira, aqui na Vibe Mundial. Se alguém me ouvir fora desse horário, é uma gravação, entende? Então, às vezes, as minhas palestras acontecem até nas madrugadas da Vibe Mundial. Mas, na verdade, essas palestras ou são ao vivo aqui na Vibe Mundial entre 19 e 20 horas, ou são gravadas e depois aparecem em outros horários assim, esporádicos, entenderam? Muito bem. Nesse momento, está terminando o primeiro bloco da jornada de hoje, que vai entre 19 e 19 horas e 25 minutos aproximadamente. Entende? Mas eu prometo daqui a pouco voltar. Vou dar um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, de doenças do nosso esqueleto, transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que dão dor e deficiência física. Eu tenho 2 clínicas médicas. Uma fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, 1470. É próxima do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. E tenho outra clínica, na Avenida Pacaembu, 1024. Fica bem próxima do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Entende? O telefone de minhas clínicas comum é o 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas, também o WhatsApp, para perguntas, questões, dúvidas, marcação de consultas, é o 119 7082 8015. Nós temos um telefone para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Então, nossa agenda tem espaço para emergências. Telefone das emergências é o 119 3014 8888. Espero que vocês sejam muito felizes, mas eu sempre repito, ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Com muito sucesso, né? Com muita saúde e com muita felicidade, você vai ver que vai ganhar dinheiro. Então, sejam muito felizes. Daqui a pouco eu volto.